Ano passado eu fiz um podcast com o Niraj, ele é um médico americano, tá? Ele é dos Estados Unidos, eu fiz um podcast com ele. Procura no meu canal do YouTube que vocês vão achar esse podcast. O Niraj, ele é um americano, tá? Ele é médico. Ele foi formado, ele fez medicina na UCLA, que é a Universidade da Califórnia. E aí, lá, para passar, eu perguntei, tá, mas tu fez um cursinho, o que que tu fez para passar, para ser aprovado? Ele falou, cara, eu tinha estudado, né? Porque lá, tipo, tu faz meio que uma biologia antes, né? Depois tu entra na medicina, faz tipo o college, depois tu vai pro medical school, né? Enfim, cara, eu fiz ali, cheguei, fiz a prova e passei, né? Tipo assim, não tem essa coisa de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí quando eu contei pra ele que no Brasil o cara fica 3 anos até conseguir passar, aí ele perguntou, mas o cara durante esses 3 anos ele estuda medicina? Aí eu falei, não. Aí ele perguntou, tá, Léo, mas o cara estuda o quê? Ele estuda os conteúdos que ele teve no high school, né? Teve no ensino médio. Aí ele ficou tipo assim, ele ficou, bugou, né? Bugou a mente dele, por quê? Ele ficou pensando, tá, mas o cara fez a escola, ficou todo aquele tempo na escola, 10 anos na escola, 13 anos na escola, e depois o cara tem que estudar o mesmo conteúdo que ele teve na escola para conseguir passar na medicina. Entendeu? Tipo, ele bugou o cérebro dele, sabe? Então lá não tem essa de tu ter que estudar. Porque para nós não é estudar, né? O nosso conceito de estudo é totalmente errado. Estudar para nós é, abri aqui uma videoaula no YouTube, estou estudando. Peguei o livro aqui de física, estou estudando, né? Tipo, o nosso conceito de estudar é isso, né? Tipo, é totalmente errado. E para eles não, para eles estudar é adquirir conhecimento. Então, se eu sento a bunda na cadeira e eu não adquiro conhecimento, para você adquirir conhecimento, você precisa de aprendizagem e memória. Então, se eu não tiver uma boa técnica de aprendizagem, uma boa técnica de memória, eu não vou guardar os conhecimentos. Ou seja, eu fiquei 1 ano estudando e não aprendi nada, né? Foi em vão esse 1 ano que eu fiquei estudando. Porque você não adquiriu conhecimento. Ou se adquiriu, foi muito pouco, não foi suficiente para passar. Então, assim, e aí que ele entendeu, pô, então é 3 anos, mas é 3 anos sem estudar, né? É 3 anos de forma passiva, né? O método passivo, você recebe informação. Aí ele entendeu. Então, tipo assim, lá para eles não precisa estudar, entendeu? Tu ficou na escola, tu adquiriu conhecimento, então tu sabe as coisas. No Brasil, tu fica na escola, mas tu não estuda. Tu não adquiriu conhecimento, tu saiu da escola sem adquirir conhecimento. Ou seja, no meu caso, eu saí analfabeto da escola, foram 13 anos inútil. 13 anos que eu não serviu para nada, serviu para me destruir com a minha saúde mental, né? Porque eu tinha vários aplicativos mentais rodando na minha mente que eu era incapaz, que eu não conseguia, que eu era burro, né? Por quê? Porque tu tem um sonho que é ser médico. Aí tu tem aqui a professora falando que só passa em medicina quem é gênio, tem que estudar, não sei o que e tal. Então tem aquela dualidade, né? E a criança, né? O adolescente ali, o pré-adolescente, tu vai formatando a tua mentalidade, a tua personalidade. Você é o fruto do meio, né? Você é o produto do meio, né? Eu lembro que na minha redação eu citei Emily Durkheim, que ele fala, né, que tipo, você é o produto do meio, né? Você está num conjunto social, numa sociedade, e você é o produto daquela sociedade. Então você está num ambiente tóxico chamado escola, né, que você é rotulado por um número, né? Se quem tira 10 é bom e quem tira 0 é ruim, né? Então um número descreve quem você é, a tua personalidade. Então aquilo vai atrofiando, né? Vai atrofiando a tua mente. Então veja bem, você lá fora não tem esse conceito de estudar, né? Para eles, tu vai lá e faz a prova e passou e deu. Não tem essa questão do Brasil de ficar 5 anos até passar em medicina, 6 anos até passar em medicina, aí não tem lá. Quando você começa a desbloquear a tua mente, você começa a usar uma técnica de estudo, você começa a usar uma técnica de memorização, você começa a ter resultados extraordinários, né? E aí você vai perceber que, às vezes, a pessoa demorou 3 anos, mas se ela tivesse a técnica correta, né, ela teria passado em medicina em 60 dias, como os meus alunos. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que demorou 10 anos para passar em medicina. 10 anos.
Fez cursinho, depois fez outro curso, fez odonto, fez estética, fez um monte de coisa. E depois, com a técnica correta, ela passou em medicina em 60 dias. Então, veja bem, e aí ela conta, Léo, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, eu já teria passado em medicina. Então, olha que louco isso, olha que bizarro isso, né? Então, ela tinha o potencial, ela não era burra, ela não era incapaz, ela tinha um potencial gigantesco, só que ela não sabia usar, né? Só que, por exemplo, né, você vai fazer o Enem. Léo, eu quero passar pelo Enem, a minha meta é passar na federal. Beleza, tua meta, né? Por exemplo, eu tinha uma meta, a minha meta era passar com ProUni 100%. Léo, por que tu tinha essa meta? Porque eu moro no interior e as melhores faculdades federais aqui no meu estado são na capital, né? Então eu não teria condições de ir para a capital do ponto de vista financeiro e também, olha que importante, eu também não tinha condições de almejar uma grande federal, porque eu não tinha estrutura, não tinha tempo, eu estudava e trabalhava, né? Então o que dava para mim atingir era passar na particular. E aí, como eu tinha morado há 3 anos atrás com um rapaz chamado Patrick, que ele fazia ProUni, né? Então ele veio de uma origem humilde, que nem eu, tinha estudado em escola pública, tinha estudado sozinho em casa, ele tinha conseguido passar. Então, eu conhecia ele, né, que ele tinha passado com ProUni 100%, então, e aí eu tinha essa referência, né? Eu quero atingir o mesmo resultado que ele, né? Esse era o meu objetivo, né? Então, assim, você vai fazer, vou fazer o Enem só no final do ano, lá em novembro. Então, ele é um método de 60 dias, tá? Você pode passar em 60 dias ou você pode precisar de mais ciclos de 60 dias. Daqui a pouco tu vai falar para mim, Léo, eu quero federal, eu quero passar na federal da capital. Aí é um outro processo, é uma outra dinâmica, né? Mas esse método vai funcionar e eu tenho alunos que passaram em federais, grandes federais, né, de capitais, tem alunos que usaram esse método, tá? Então isso é importante você saber aonde que você tá e aonde que você quer chegar, né? Porque às vezes tu vê muita coisa na internet ela gera muita comparação, né? Então você vai ver uma pessoa lá que passou na federal, aí tu vai querer se comparar com ela, né? Você vai ter condições de passar na federal, você vai ter tempo para fazer um estudo, porque é uma pegada diferente, né? Mas depois eu descobri que eu poderia ter passado, né? Depois naquela questão do SISU e tudo mais, eu descobri que no meio do ano eu teria passado, tá? Mas aí já tinha feito um semestre da faculdade e eu não queria tirar a vaga de ninguém, né? Eu acho que ia ser só pro meu ego dizer, passei na federal, e eu ia estar dificultando lá o processo seletivo de uma pessoa que queria passar na federal. E eu não me arrependi, tá? Não me arrependi porque hoje os melhores médicos que eu conheço, mais bem-sucedido, que tem as melhores clínicas, que atende vários pacientes, tem agenda lotada, foram médicos que estudaram em faculdades particulares. Então, assim, é importante entender isso, né? Porque a gente meio que cria essa coisa da federal, isso e aquilo, né? E às vezes você tem que ir aonde tu consegue, tá? Porque às vezes tu não tem filhos, né? Daqui a pouco você tem filhos, você tem mais de 30 anos, você trabalha, então você vai ter que fazer aquilo que você consegue alcançar, né? Então é importante entender isso, né? Porque muitas vezes a gente se compara muito, né? E aí quando tu começa a comparação, tu vê, mas o cara tinha... E, por exemplo, Léo, mas eu tenho 17 anos. Eu tenho um aluno que passou, tem uma aluna nossa, a Maria, que passou direto do ensino médio com 17 anos, né? Ela fazia terapia por causa da escola, por quê? Mesma coisa que eu, igual. Ela falou que queria medicina, e aí, se tu quer medicina, tu tem que estudar muito, tu tem que comer os livros, tu tem que tirar nota 10, e ela não tirava nota 10. Ela não comia os livros, né? Aí ela cita que uma professora dela falou o seguinte, mas o fulano lá, ele comia os livros e não passou, né? E aí aquilo fez ela desenvolver complexo de inferioridade, teve que fazer terapia, e além disso ela teve que tomar remédio, né? Teve que tomar remédio para conseguir estudar. O psiquiatra dela prescreveu remédio para ela poder estudar, porque ela não conseguia render. E depois do método ela parou com o remédio, ela melhorou a autoestima dela e conseguiu passar em medicina direto do 3º ano. Então, assim, o método funciona para qualquer pessoa que tem um cérebro, né? Se você tiver um cérebro, vai funcionar. Por quê? Porque é um método científico, né? Então, assim, se você tiver um cérebro, você vai aplicar esse método e ele vai funcionar.